Olá, turma! Vamos para nossa aula de ciências hoje, falando sobre o som. Vamos falar sobre o som e a vibração da matéria, tá bom? Vamos começar aqui com o nosso primeiro slide. Como vocês podem observar, são algumas imagens que estão aí produzindo, né? Estão, na verdade, reproduzindo o que seria o som, tá? Então, desde a nossa voz até uma música que escutamos, né? No celular, no smartphone aí de vocês. O barulho de uma moeda, tudo isso, né? Caindo no chão ou caindo na água. Tudo isso são exemplos de som. Diferentes tipos de som, na verdade, porque o som não é igual, tá? Ele tem aí as suas diferenças. Apesar deles serem diferentes fontes, todos os sons aí que eu citei, que vocês estão vendo a imagem, eles têm algo em comum. O que seria isso? As vibrações, tá? O som também, né, acontece através das vibrações, mesmo que esse som seja diferenciado aí, mas todos eles vão produzir vibrações, tá certo? Então, os sons acontecem sempre que existe uma fonte de vibração. E que fonte de vibração seria essa? Tá? São essas fontes que vão gerar as ondas sonoras. E um ambiente para essas ondas se espalharem. Tem que ter um ambiente. E quem é que vai espalhar todas essas ondas sonoras aí? Esses ambientes podem ser o ar, pode ser a água, ou até mesmo um material sólido. Tá? Que vai acontecer aí. Tem que ter um ambiente para que esse som se propague, tá? Deixa eu passar aqui o próximo slide para vocês perceberem. E como nós percebemos o som? Como é que a gente consegue perceber o som? Nós percebemos ele através de um órgão, né? Que seria o quê? O órgão auditivo, o nosso ouvido, tá? Nosso ouvido é uma espécie de sonar. É um instrumento que gera uma corrente elétrica ao ser estimulado por qualquer tipo de onda sonora. Mas por que reagimos diferentemente a diferentes tipos de som? Tá? A resposta está ligada à frequência com que o tímpano ele é movimentado pela onda que entra no canal auditivo. Tá? Então, recapitulando. É o ouvido que vai captar as ondas sonoras e vai enviar para o nosso cérebro, ok? Ele vai enviar para o nosso cérebro aí. E o cérebro vai interpretar e armazenar aí as informações e as sensações do som. É por isso que existe aí os sons harmoniosos e uns sons mais, mais desordenados, aqueles sons que são mais desagradáveis de se ouvir, certo? Às vezes tem som que acalma e tem sons que passa raiva, como muitos em barreiras. Aí, o que diferencia o som harmonioso de um som totalmente desordenado? Bom, o som harmonioso é aquele que vai ter ritmo, né? Intencionalmente ou não. Enquanto que os desordenados são feitos, né, sem ordem rítmica alguma. Quando eu falo disso, eu não estou falando somente de música, tá, gente? Estou falando de som em geral, como eu falei para vocês, desde a nossa fala até uma moeda caindo no chão, até o seu celular tocando, tá? Tem sons que vão ser harmoniosos, agora tem outros que não, eles vão agredir os nossos ouvidos. Então vamos falar aqui, começar então falando sobre a questão de sons, né? Vamos falar de quê? Dos instrumentos musicais. Que os instrumentos musicais são o quê? São ferramentas inventadas para fazer sons manipuláveis. E através desses sons vão compor músicas. E essas músicas aí são classificadas de acordo com a forma a qual emitem seus sons, certo? Então, nós temos aí diferentes tipos de instrumentos. Nós temos os instrumentos de cordas. Como assim? Nos instrumentos de cordas, gente, o som ele é produzido pela vibração de uma corda.
quando ela é friccionada ou percutida. Um exemplo que nós temos de instrumentos de corda aí é o violino, né? É o contrabaixo. É um exemplo aí de som de instrumento de corda, tá certo? O berimbau também é um exemplo, o violoncelo, tá? São exemplos desse tipo de instrumento. Nós temos também os instrumentos de sopro. Os instrumentos de sopro são usualmente constituídos por tubos e o som ele é produzido pelo movimento do ar que se encontra no interior. Qual seria o exemplo aí desses de instrumento de sopro? O trombone, o saxofone, esse primeiro instrumento que vocês estão vendo aqui, tá? Deixa eu circular aqui para vocês, ó. Esse aqui. A flauta transversal é um exemplo de instrumento de sopro. A clarineta, tá, gente? São aí exemplos de instrumento de sopro. Temos também os instrumentos de percussão. Nesse tipo de instrumento, o som ele é produzido pela vibração de uma membrana ou de uma superfície. Esta oscilação pode ser provocada pela mão ou com a ajuda de baquetas, que podem ser de plástico ou de madeira. Um exemplo bastante conhecido é o que? A bateria. Aqui, ó. A bateria, né? Tem as baquetazinhas, então ela vai ser... Ó, eles vão bater aqui nesses pratos, vai bater aqui e vai produzir o som. E essas baquetinhas podem ser de plástico ou de madeira. Tem os tambores também, logo aqui do lado, ó. Os tambores. Isso aí são instrumentos de percussão, tá certo? É o resultado da vibração de uma membrana. Membrana é essa que tem no tambor, tem no bumbo. Aí acontece o impacto aí através, né, das baquetas. E também tem os instrumentos eletrônicos. São aqueles que vão emitir sons que são gerados eletricamente, né? É o caso do teclado, é o teclado eletrônico, e o sintetizador também são exemplos desse tipo de instrumento, que vai usar o quê? Energia, né? Precisa de energia para poder produzir som, enquanto os demais não. Uma outra fonte também é a voz humana, a nossa voz, né? O som que sai de nossa boca. A voz humana é um fenômeno que existe desde o nascimento e se apresenta de diversas formas. Que formas são essas? Através do choro, através de um grito, através de um riso, tá? E sons da fala, quando você está conversando com uma pessoa. E como é que esse fenômeno acontece? Bom, a voz ela é produzida na laringe. Vou mostrar a foto para vocês no próximo slide aqui. Laringe o que é? A garganta, né, gente? A garganta de vocês. Então, a laringe fica aí na garganta. É um tubo que contém o quê? As pregas vocais, que são chamadas as famosas cordas vocais, tá? Aí, quando você expira o ar, o que acontece? Entra nos pulmões. E as pregas vocais, elas vão se afastar. Ao falar, as pregas, elas vão se aproximar. O ar vai sair dos pulmões e passando pela laringe vai produzir o quê? Produzir o quê? Uma vibração. Vibração aí seria... Ou seja, as cordas vocais vão se mexer, né, gente? Vão vibrar. E aí vai produzir o som. Deixa eu mostrar no próximo slide. Aqui, ó. Tá vendo? A voz ela é produzida na laringe. Aqui, ó, a laringe. Vocês chamam de garganta, que nós chamamos de garganta, certo? Aqui é o tubo, ó. Esse tubo aqui, que vai aqui que contém as pregas vocais, chamadas de cordas. Ó, ela aqui, ó. Vou passar bem aqui pra vocês verem. Essa aqui, ó. Então, é aqui que vai vibrar e aí vai produzir, quando o ar passar, e aí vai produzir o quê? O som. Vai produzir a fala. Tá certo? Então, bote na cabeça que nossa voz, ela é resultado das vibrações de membranas. Essas membranas aí, elas são elásticas, tá? Nossas cordas vocais, nossas pregas vocais, elas são elásticas. Então, elas vão vibrar graças a quem? A passagem do ar, que vai sair dos pulmões.
É por isso que não conseguimos falar direito quando estamos sem fôlego. Obviamente por causa disso, porque há a necessidade da passagem do ar, certo? E para produzir a fala de formas diferentes, o que acontece? Nossa língua, a cavidade bucal e os músculos do nosso tórax vão se mover. Nossa boca, nosso nariz e nosso tórax servem como o quê? Como amplificadoras do som da nossa voz, como se fossem verdadeiras caixas de ressonância. É por isso que quando temos problemas respiratórios ou quando a gente tapa o nariz, nossa voz se modifica, tá? Quando falamos ou produzimos algum som com nossa boca, o ar ele é expelido por ela. Por isso que ficamos sem ar quando falamos sem parar. Quando fala demais, né? Não é o caso de vocês. Então vamos aqui dar continuidade. O som dos animais. Os animais também produzem sons. Obviamente, todo mundo já ouviu aí um gato miar, um cachorro latir, né? Um porco aí também emitir seu som e por aí vai. Então, vários animais produzem sons também diversos, certo? As aves, por exemplo, ela vai usar o canto para atrair a fêmea de sua espécie, intimidar os rivais aí, outros animais que invadem seu território e até mesmo para soar alertas contra predadores. Outro exemplo, o sapo. Os sapos, as rãs e as pererecas, macho, elas usam seu coachá para atrair quem? A fêmea. Para atrair a namorada lá para eles. Os grilos. Os famosos grilos e maravilhosos grilos. Eles vão emitir seu cri-cri lá, roçando as partes duras de suas asas, tá? Umas contra as outras. Como se fosse um reco-reco, que é um instrumento que tem, tá, gente? E para que ele faz isso? Para atrair também a parceira lá, para atrair a namorada. E por aí vai, tá? Mas algo bem importante aqui para encerrarmos a aula é o seguinte, que precisamos manter a saúde auditiva também. Nós não podemos ficar expostos muito tempo, né, por um tempo bem prolongado, a barulhos muito altos. Por quê? Porque pode prejudicar a nossa audição, pode causar a perda gradativa da nossa capacidade de ouvir. Ou seja, aos poucos você vai perdendo a audição, gente. Se você ficar em locais com som muito alto e por um tempo muito prolongado e frequente, né? Tem que ter uma frequência para isso acontecer. Então é importante proteger nossos ouvidos de sons altos, seja por pouco ou muito tempo, tá? Quanto mais nos expomos a sons altos, mais depressa vamos gastar, assim, digamos, né, nossa capacidade de ouvir. E às vezes o dano é irreversível. Você não pode mais consertar algo que você poderia prevenir. Então, a melhor forma de zelar pela nossa audição é o quê? Prevenindo, tá certo? Para poder manter a saúde dos nossos ouvidos. E o que seria ideal para isso acontecer? Às vezes as pessoas precisam se expor a sons, né? Porque o trabalho depende disso. Então, por exemplo, quem trabalha em muito questão aviões, né? Máquinas de indústrias, usa muito cortadores de gramas e por aí vai. Precisa fazer shows, tá sempre em shows, certo? Então é necessário aí comprar o quê? Protetores aí auriculares para poder proteger o ouvido contra o excesso de barulho. Outra coisa que vocês fazem muito que deve evitar é não usar o quê? Fones de ouvido ligados no volume máximo, que dá até pra gente ouvir a música que você está ouvindo, né? A pessoa tá a quilômetros de distância, tá ouvindo a sua música. Então isso é totalmente errado. E eu sei que vocês fazem isso direto, principalmente quando tá com o celular na mão, tá? Porque os fones, eles estão diretamente ligados aos nossos ouvidos. Então, o som que gera entra em contato direto com o nosso aparelho auditivo. Então, o dano vai ser bem maior. Então, é melhor o quê? Prevenir. Colocar um som mais baixo e usar com menos frequência o fone de ouvido. Tá certo? Então,
Bons estudos para vocês e qualquer dúvida no meu privado. Capriche na minha atividadezinha, tá certo? Bye, bye!